Paz e graça, irmãos. Hoje eu vim aqui de novo para fazer mais um vídeo, que eu já tive esse sonho já. São 3 sonhos na realidade, 3 sonhos, e todos eles mexeu bastante comigo. Como sempre, acordando às 4 da manhã para fazer oração. Mesmo assim, eu vou na igreja às vezes não vou, e eu sei que eu preciso me dedicar, e eu sei que o Senhor tá me chamando e tá me avisando que a hora está chegando. E nesses 3 sonhos, o primeiro do sonho, isso foi o ano passado, eu não me lembro bem o mês, mas foi o ano passado. E no primeiro sonho estava tudo escuro, estava muito escuro, é como se fosse a noite. E eu via muito corre-corre de gente gritando, barulho de bomba, de tiro, era uma bagunça, ninguém entendia ninguém, todo mundo falando um monte de coisas desconexas e não dava para entender. E eu encontrei com uma senhora numa cadeira de roda, e eu segurando meus 2 filhos pela mão, e um em cada mão, e eu falei: o que está acontecendo? É o arrebatamento, é o juízo final? O que está acontecendo, irmã? Pelo amor de Deus, me diz o que está acontecendo. E ela falava assim: filha, você quer a salvação? Você precisa do algoritmo, filha. O algoritmo, você precisa. E nisso veio a filha dela, alguém, e vinha uma senhora negra de óculos, vinha e catava ela na cadeira de roda e saia empurrando, correndo para fugir com ela. E ela falava para mim assim: você precisa do algoritmo, filha. O algoritmo, você precisa ter para poder entrar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça: o que é algoritmo? Qual é o algoritmo? Eu perguntava para ela qual é. E ela fazia assim, ó, pra mim, e mostrava no céu. E eu olhava e eu vi um homem numa moto, só que ela não tinha rodas. Parecia um homem, ao mesmo tempo parecia um bicho. Ele não parecia ser uma coisa racional. Ele não tinha, não tinha sentimento algum. Era muito bruto. É como se fosse um policial, alguma coisa, eu não sei dizer. Ele tava com uma roupa como se fosse de exército, alguma coisa, e ele tava naquela moto, aquela moto flutuava como se fosse no céu, voava no céu, como se fosse um helicóptero, um avião, e ele tava correndo e pegando as pessoas com aquilo. E a moça correu assim para um parapeito de uma loja, e eu corri com as minhas crianças também, e ficou todo mundo encostado ali, na sombra de uma árvore, porque é como se eu estivesse num centro comercial, né, no meio de uma cidade, e eu não sei onde é, irmãos. E aí todo mundo se encostava ali embaixo daquele parapeito para se esconder, para ele não ver, mas não tinha jeito. Aí tinha algumas cadeiras e as pessoas começaram a sentar ali. E eu muito apavorada com as minhas crianças, muito apavorada, porque eu não sabia o que ia acontecer, o que ia ser da gente. E nisso, esse homem veio, ele desceu da moto, e do meu lado tinha um senhor que estava vestido com roupas romanas, aquela toga branca com detalhes dourados e tudo, e ele estava com um bracelete de ouro no braço, um bracelete largo assim no braço. E enquanto eu estava preocupada olhando as coisas, ele foi e colocou aquele bracelete no meu braço, ele tirou do braço dele e colocou no meu. E eu olhei aquilo e eu me assustei, porque na hora que ele colocou, eu não tinha, eu tentava tirar e eu não conseguia, de ouro puro. E ele ficou calado, como se tivesse misturado no meio do povo. Eu sabia que ele era alguma coisa diferente, porque estava todo mundo de roupa comum e ele com aquela roupa. E esse homem veio, passando em um por um, olhando em todos que estavam ali no parapeito. Quando ele chegou em mim, ele falou assim: vem, você vem comigo. Aí eu falei assim: não, moço, milagre. Ele falou assim: onde você arrumou esse bracelete? Eu falei assim: escuta, olha para mim, olha para minha condição. Eu sou uma pessoa pobre, você acha que eu teria condições de ter um bracelete desse puro de ouro? Olha bem para minha condição, eu não vou com você em lugar nenhum. No que eu disse isso, ele pegou e olhou para o homem do lado. Aí o homem do lado, ele estava muito assustado. E aí ele falou assim: você colocou no braço dela, né? Você vem comigo. Arrancou do meu braço, colocou no braço dele como se fosse uma algema e saiu arrastando. E ele gritava muito: não, não me leva, não me leva. E esse homem saiu arrastando ele. Ele parecia ser meio humano, misturado, sabe? Tinha feições humanas, mas não dava para ver que ele parecia que não tinha alma, não tinha sentimento, sei lá, não sei te dizer o que é, mas ele saía arrastando esse homem.
E eu pedia pra Deus, Deus me protege, protege meus filhos. Eu pedia muito pra Deus, sabe? Nisso apareceu uma mulher e falou assim: olha, mostrou um reloginho digital pra mim e falou assim: você tem pouco tempo pra você poder decidir. Você quer ir junto com a gente? Se você quiser ir junto com a gente, eu vou te dar algumas horas. Eu falei assim, eu não quero ir com você, eu não sei pra onde você vai me levar. Essa mulher apareceu do nada, ela materializou na minha frente, assim. Aí eu peguei e falei assim, eu não vou com você, eu não sei pra onde você tá me levando. Aí ela falou assim, você tem pouco tempo, eu vou te dar um tempo, eu vou, mas eu volto. Uma senhora gordinha de óculos, morena. E ela falou assim, eu volto. E ela estava com umas roupas também, assim, atenienses, de época. E ela falou assim, eu vou, mas eu volto. E aquilo me deixou bem assustada e eu acordei, sabe? Você ele falou pra mim, você pensa, pensa muito bem. Você não tem muito tempo. Eu acordei. Depois o outro sonho que eu tive foi o sonho da minha filha, que eu estava dentro da minha casa, lá em São Paulo, e na minha casa, eu sentada no sofá, e eu tava vendo a reportagem na televisão. E de repente, o repórter cortou e pôs a mão no ouvido e fez assim: espera, 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 tá acontecendo algo, tá acontecendo algo. Aí nisso entrou as imagens. Ele falou assim: tá acontecendo algo. Entrou as imagens. E eu via um enorme buraco aberto, como a câmera estivesse filmando, assim, um enorme buraco aberto numa ponte. E dentro desse buraco saía um tornado branco e lavas e chamas de fogo naquele tornado saía de dentro desse buraco. E as pessoas que estavam em volta curiosas, elas começaram a subir, flutuar em volta desse negócio e aquele negócio girava e levava aquelas pessoas. E as pessoas gritando e aquele buraco ia levando aquelas pessoas. E eu fiquei assim, meu Deus, o que que é isso? O que que tá acontecendo? É o fim do mundo, tá acontecendo o fim do mundo, tá passando na televisão. E eu, naquela hora, falei assim, Senhor, salva-me, meus filhos, pelo amor de Deus, eu te peço. E eu pedia muito a Deus, e nisso, do nada, o meu corpo começou a desmaterializar. Eu sentia que eu estava virando uma nuvem, eu fiquei transparente, meu corpo ficou transparente. E eu comecei a subir, e eu comecei a passar do telhado, e eu falei assim, aí eu falei para os meus filhos, né, fulana, fulano, tchau, mamãe tá indo embora, mamãe tá se despedindo, eu estou sendo arrebatada. Aí eu falei para outra minha filha mais velha que estava no computador, eu falei, fulana, eu Jade, minha filha, eu tô sendo arrebatada, eu tô indo embora pro Senhor. Fica com Deus, minha filha. E nisso que eu falava, eu via que ela tava muito transtornada, ela tava com o olho vermelho, nervosa, porque ela é meio rebelde, né? E nessa situação, eu falei assim, oh meu Deus, como que eu posso deixar minha filha desse jeito aqui na terra, meu Deus? Ela não vai se salvar. E os outros dois pequenos não me viam, eles não me viam. E a minha filha também não me via. E ela falava assim, ah mãe, pra você tudo é arrebatamento, tudo é arrebatamento. Você é muito bitolada. E ficava falando, mas ela nem estava me vendo, estava me respondendo como se eu estivesse na sala da minha casa. E ela estava no quarto. E eu já não estava, eu estava transparente, eu já estava subindo. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou deixar minha filha aqui? Nisso que eu estava subindo, na hora que eu falei isso, eu voltei, meu corpo começou a voltar e eu comecei a voltar. E eu, não, meu Deus, não me larga, não me deixa aqui, meu Deus, não, não. Então, irmãos, esse segundo sonho, eu acho que foi bem claro que às vezes a gente se preocupa muito com filhos, com família, com tudo, e às vezes a gente esquece de Deus, e a gente às vezes pode perder o arrebatamento por causa disso. A nossa salvação só depende de nós mesmos, não depende de ninguém. Os nossos filhos nos foi dado para que nós criássemos eles e colocássemos eles no caminho. Então nós devemos ensinar a respeito da salvação para os nossos filhos, mas se eles vão ser salvos ou não, é uma coisa que eles vão ter que ir atrás procurar isso. Eu oro todos os dias por eles, para Deus perdoar o pecado deles, para que eles possam entender que isso é importante, isso é necessário para que eles tenham a vida eterna. Mas quem vai garantir isso é somente eles. A salvação pertence a cada um. E eu acordei. No terceiro sonho, eu sonhei que eu estava num lugar como se fosse num posto de gasolina. E eu olhava para o céu e eu vi naves extraterrestres saindo de dentro de nuvens. E nessa hora eu me assustei. Tinha um senhor comigo, grisalho de óculos, e ele
Ele começou a ficar desesperado, ele estava com a filha junto, e eu falei assim, Senhor, o que é isso? Nós estamos sendo invadidos. Não sei, talvez porque eu tenha assistido alguma coisa, mas eu não me lembro de ter assistido nada. E nisso, quando eu olhei para os lados, é, havia seres como se fosse robô, o corpo deles era como se fosse de robôs, e, e eles atiravam nas pessoas como se fosse dados tranquilizantes, aquele negócio grudava nas pessoas e as pessoas caíam no chão e ficavam se batendo no chão. E eu falei, meu Deus, como que a gente vai se salvar disso? Aí esse senhor falou assim, já está preparado um esquema para isso. Quando acontecesse, a gente tinha que tocar um sinal. E o sinal ficava numa praça. Então nós corremos para lá, tocamos esse sinal e voltamos. Aí ele falou assim: onde que a gente vai se esconder? Aqui é campo aberto. E eu vi vários tanques de guerra passando, cavalos com cavaleiro passando para ir para essa batalha. E nós subimos uma escadinha e tem aquele todo do posto de gasolina. Nós subimos e ficamos ali em cima. E de lá de cima nós víamos esses seres atacando as pessoas que estavam embaixo. Quando eles praticamente acertaram quase todo mundo, a gente ficou olhando isso. E eles sumiram. Eles sumiram. E as pessoas começaram a levantar e elas ficaram assim, como se fosse abobalhadas. Elas não sabiam o que estava acontecendo. E nisso, de outro lado, eu vi uma outra nave, como se fosse um jacaré, um bicho saindo de dentro da outra nuvem e falando que eles vinham e que eles estavam prontos para esse dia, para essa hora. E eles falavam isso e eu entrei em desespero, porque eu falei, para onde a gente vai? E as pessoas levantavam e começou uma guerra da polícia com esses seres, e muitos desses seres estavam morrendo também. E eu acordei no meio dessa guerra. Então, irmãos, eu não sei muito bem o que significa. O que eu quero deixar bem claro aqui é que para que os irmãos estejam preparados em oração, santificação, eu não sei se eu vou ser arrebatado ou não. Eu tenho pedido muito a Deus, mas é um cenário de guerra que vai acontecer. Eu não quero alarmar ninguém, a minha intenção não é alarmar ninguém. Eu só coloco aqui as coisas que eu sonho. Se são verdades, se são mentiras, se vão se cumprir, eu não posso dizer, irmãos. Mas eu acho que Deus manda o recado para que todos se preparem em oração, em santificação, né? Para que estejam atentos, porque os dias urgem. A gente tá vendo aí quantas guerras está caindo e a gente sabe que não é brincadeira. O Senhor Jesus está às portas. Está às portas. Então, o dia, a hora, ninguém sabe, somente o Pai. Então, o que eu venho aqui no meu canal, às vezes eu posto alguns dos meus sonhos e, e eu tenho postado os meus sonhos. Agora aconteceu de eu juntar esses três porque eu fiquei meio receosa de colocar esses sonhos e alarmar as pessoas. Eu não quero alarmar, eu quero que todos vocês que estejam escutando façam as suas orações. Se vocês acordarem durante a noite, serem acordados durante a noite, põem os seus joelhos no chão e orem. Orem ao Senhor. Peçam livramento de tudo, tá? Então, é esse o sonho que eu tive e eu gostaria de deixar aqui para os irmãos para se dedicarem, assim como e jejum também, meu amor. E jejum, porque o jejum é muito importante e eu sempre estou fazendo. E e é isso, irmãos. Eu sei que eu preciso me dedicar, mas eu também oro pela salvação de todos os cristãos e de todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, porque eu sei que estão salvas, né? E é isso, irmão. Um beijo para vocês e se eu tiver um novo sonho, eu entrarei aqui para postar mais, tá bom? Um beijo.